A gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre os 5 solas. E hoje, na verdade, a gente vai terminar a série estudando 2 solas. Que é o sola fé, somente a fé, o sola fide e o soli deo glória. Então, queria abrir em Efésios 2. A gente vai ler do 1 ao 10. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se vanglorie. Acho que não tem texto mais claro sobre a fé, né? Tem alguns, mas eu acho que esse ele expõe 4 pontos, 5 pontos, na verdade, que eu acho fundamentais para o bom entendimento da doutrina da justificação pela fé. O primeiro, que a gente estava morto em pecado e éramos merecedores da ira de Deus. Ou seja, se não fosse Cristo morrer, nosso final seria o inferno. 2. Nosso Senhor teve misericórdia e nos ressuscitou. Nos deu uma nova vida. Isso é um novo nascimento. Mesmo a gente não merecendo absolutamente nada. Merecendo o inferno. 3. Nós somos salvos pela graça. Ou seja, qualquer coisa boa que nós fizermos não vai ser bom o suficiente para nos salvar. Isso a gente deve ser grato a Deus. A fé que nos fez crer na justiça de Cristo não é nossa, mas é um presente do nosso Deus. Mas a gente é incapaz de crer. É fácil até entender qualquer outra religião que não seja o cristianismo. Como você vai crer? Como foi colocado no vídeo semana passada. Como a gente vai crer num Cristo que morreu para salvar todos, e as outras religiões são tão mais afáveis. E sim, nossa fé é para a glória de Deus. Entra o soli deo glória, o lema da reforma. Hoje, então, esse estudo vai estar dividido em 3 partes. Sola fide, somente a fé. Soli deo glória, glória somente a Deus. E conclusão e aplicação. Então vamos para o primeiro item. Eu vou procurar ser prático, embora eu vou entrar um pouquinho no conceito teológico. Então a definição teológica e contexto histórico é o seguinte: sola fide, do latim, por fé somente, também conhecida historicamente como doutrina da justificação pela fé. É a doutrina que distingue denominações protestantes da Igreja Romana, Igreja Ortodoxa e outras igrejas. A doutrina sola fide, ou somente a fé, afirma que é exclusivamente baseada na graça de Deus, através somente da fé daquele que crê, por causa da obra redentora de Jesus Cristo. Ou seja, ela afirma que aquele que crê que Jesus é o Cristo,
creu porque Deus lhe deu essa graça, ou seja, Deus revelou, iluminou, né? Através dessa crença. Então, e por essa graça, através dessa crença, dessa fé, é salvo dos pecados e da condenação que receberia por causa desses pecados. Pela fé, aquele que crê compreende o sacrifício do Filho de Deus e os méritos. A justiça de Cristo é aplicada nesse pecador que crê. Como vimos nos estudos anteriores, havia muita confusão naquela época, quando isso, né, foi resgatado pelo Senhor novamente, acerca da fé e a salvação. A igreja romana pregava as boas obras, além das seitas sinérgicas que misturavam graça com boas obras. Historicamente, o conceito sola fide foi a base que Martinho Lutero, né, deu para desafiar a cobrança de indulgências da Igreja Católica Romana. E por essa razão, ele é chamado de princípio material da Reforma Protestante, ou seja, aquilo que motivou Lutero a agir. Enquanto a doutrina sola escritura, como a gente já estudou, ela é considerada o princípio formal da Reforma. A Reforma Protestante, ainda que afirme que a obediência às leis de Deus não é necessária para ser perdoado por Deus, não desconsidera as boas obras. Essa obediência ela é estendida como consequência e não por causa de Deus ter outorgado essa graça em nós. Então, ou seja, qualquer boa obra que a gente faça, qualquer boa obra que a gente faça, ela não vai ser boa o suficiente. Como nós somos salvos pela graça, qualquer obra que é boa que a gente faça é para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. Usualmente o texto que baseia essa doutrina é Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Quero dar continuidade ao sola fide, mas de uma forma um pouquinho mais prática, fugindo da linha que principalmente eu tenho seguido um pouquinho nos estudos. Eu quero fazer um paralelo entre a fé de hoje, a fé contemporânea. Ela não é motivação. Em nossos dias ouvimos muita coisa sobre a fé, porém muitos desses ensinamentos passam longe da fé bíblica. A fé contemporânea é uma mistura de otimismo, motivação, busca da felicidade, psicologia, cristianismo religioso, algumas filosofias orientais, etc. Não é difícil lembrar de pessoas que confundem a fé com motivação. É triste pensar que as igrejas, hoje em dia, pregam esse tipo de fé. É uma fé vitoriosa, motivacional e totalmente egocêntrica, ou seja, traz o homem para o centro do evangelho e te exclui Jesus. Jesus ele vira um plus do evangelho, né? Mas todo o centro é o homem. Se você quer ser bem-sucedido, precisa ter dedicação total, buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo. Quem disse isso? Edir Macedo? Ayrton Senna. Ele tinha motivo, né? Ele era um esportista. Canalizo todas as minhas energias para ser o melhor do mundo. Quem disse isso? O mesmo Ayrton Senna. Eu sou fã do Ayrton Senna. Não, quando eu estava buscando algumas citações, eu estava buscando, na verdade, alguns ensinamentos do Nuno Cobra, que era o preparador físico do Ayrton Senna. Mas eu gostei dessa uma frase que ele disse também. Quando Deus quer, não há nada que não queira. Sim. Bom, ele foi ensinado, ele era crente, né? Então, assim, talvez ele tinha uma mistura aí, uma questão meio sinérgica no evangelho que ele cria, mas essa terceira frase eu achei muito bacana. A fé, ela não é otimismo. Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só existem algumas gotas de água suja nele. Não quer dizer que ele seja sujo por completo. Está correto isso aqui? É a fé bíblica?
Quem disse isso foi o Gandhi. O otimismo é a fé em ação. Nada pode levar a efeito sem otimismo. Helen Keller é uma escritora americana, romancista. Viver é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé a nossa inspiração maior. É buscar nas pequenas coisas um grande motivo para ser feliz. Mário Quintana, escritor brasileiro. Ser feliz é uma decisão. Diz a Kaylee, é uma poetisa. Inveja é a falta de fé em si mesmo. Ditado árabe. Eu não coloquei nenhuma frase de caminhão, tá? A fé é o instinto da ação. Fernando Pessoa. Então, essa é a fé que hoje em dia é o conceito de fé. Fé não é amor. Se a fé move montanhas, o amor cria universos. Jefferson Luiz Maleski. O amor é um ato de fé. E quem tiver pouca fé, também terá pouco amor. Erich Fromm. Agora, quem acredita que a fé é racional, a fé é irracional? Tem alguém que vê a fé como algum sentimento irracional? A fé é ignorar tudo aquilo que é verdade. Quem disse isso? Nietzsche. Outra frase dele. Bom, Nietzsche ele foi discípulo do Freud. Ter fé é dançar à beira do abismo. Uma outra frase interessante. Não tenho fé, mas quisera tê-la. Considero a fé o bem mais precioso desse mundo. Anatole France. Todas as religiões são verdades sagradas para quem tem fé, mas não passam de fantasia para os fiéis de outras religiões. Isaac Asimov, é um escritor. Acho que não se não me engano. Eu fiz essas citações porque elas expressam a fé de hoje em dia, seja ela de qualquer religião. Quando a gente pensa em fé, a fé ela é vista como um sentimento atrelado ao nosso bem-estar e não como uma convicção racional. Por isso que eu fiz aquela pergunta, que traz à luz as verdades eternas. Eu pergunto, será que os autores que fizeram essas frases, né, que eu citei, morreriam pela fé ou conceito de fé que eles acreditavam? E nós? O que pensamos sobre essa fé? Nossa fé, ela é bíblica ou ela é contemporânea? Ela busca a verdade eterna ou o nosso bem-estar? Nossa fé expressa a convicção da nossa salvação? Nossa fé nos motiva à santificação? Porque se a resposta for não, a gente cai na bala comum. Né? Então a gente tem que implorar a misericórdia do Senhor. Temos que pedir para Ele que nos dê a fé necessária. Para que não só crer que Cristo morreu e pagou a nossa dívida, mas que Ele nos justificou. E nós não somos o Senhor. Cristo é o Senhor. Queria abrir e ler com vocês Hebreus 11. A leitura vai ser longa, do versículo 1 ao 40. Eu tinha muita dúvida também a questão da fé. E alguns anos atrás, eu li esse texto e eu entendi o que realmente era a fé bíblica. Porque ela expõe de uma forma clara, é uma passagem que fala por si só. Todo mundo achou? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora morto por essa fé, por meio dessa fé, aí ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado.
de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Depois a gente vai ver um pouquinho sobre a recompensa no próprio texto. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido pelo santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim daquele homem, já sem vitalidade, originaram descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e tão incontáveis como as areias do mar. Todos estes ainda viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe, e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela que saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar seu único filho. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão. Pela fé, José, no final da vida, fez menção do êxodo aos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta, e com os que haviam sido desobedientes. O que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão
Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta seus mortos. Alguns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos a fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam um bom testemunho por meio da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Como eu disse, não há passagem melhor para expor a fé bíblica. Ela fala por si mesma. Essa é a fé que nós devemos pedir todos os dias em nossas orações. Uma fé que transcende qualquer dúvida ou falta de esperança. Fé que é sempre testada em meio a dificuldades e aflições. Fé que eleva a nossa confiança em Deus e nos diminui como indivíduos, mostrando que não somos absolutamente nada sem Deus. Fé racional e sobrenatural, embora paradoxal, sabemos que não é, pois essa fé não vem de nós mesmos, mas sim do nosso Senhor. Será que é essa fé que a gente tem? Tenho que concordar com os incrédulos e com os ateus. É impossível acreditar no Cristo que morreu e ressuscitou por nossos pecados. E é impossível ter essa fé bíblica sem a graça do Senhor. Não há como a mente humana entender algo tão grande, tão grandioso. Quero usar uma citação do C.S. Lewis, um escritor inglês. Ele diz o seguinte: no momento, estamos de lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Nós discernimos o frescor e a pureza da manhã, mas eles não nos fazem frescos e puros como desejamos. Nós não podemos nos misturar com os esplendores que vemos, mas todas as folhas do Novo Testamento estão farfalhando com um boato de que isso não vai ser sempre assim. Algum dia, se Deus quiser, vamos entrar no mundo real, que é o céu. Que o Senhor nos dê essa fé para enxergarmos que esse não é o nosso mundo. A gente está aqui só de passagem. Não adianta a gente ter fé em qualquer coisa. Qualquer fé que não seja bíblica, ela é uma fé motivacional. Ela pode servir para ser promovida para qualquer outra coisa. Mas não é a fé bíblica. Quero entrar no item 2, que é o Soli Deo Glória, somente a glória somente a Deus. Soli Deo Glória, do latim, glória somente a Deus, é o princípio segundo o qual toda a glória é devida a Deus por si só, uma vez que a salvação é efetuada exclusivamente através da sua vontade e ação. Nossa salvação é para a glória de Deus apenas. Não podemos nos vangloriar em nós mesmos, mas apenas no que Deus fez por nós através de Jesus. Os reformadores acreditavam que os seres humanos, aí entra aqui a questão, vou usar o termo santos, mas é os santos da história da igreja, os santos bíblicos, como também nós somos santos. Os papas e as autoridades eclesiásticas não eram dignos da glória que lhes foi atribuída. Lembrando que, de novo, naqueles dias, ser clérigo era fazer parte de uma casta religiosa privilegiada. Os grandes comerciantes, eles tinham vários filhos e assim, um deles
tinha que ser religioso, tinha que ser padre, alguma coisa, porque dava status. O povo devia render toda a glória, toda a honra e a glória para esses santos homens. Isso não mudou na igreja romana, né? E a gente vai ver nos próximos dias aí toda a pompa e circunstância da igreja romana no próximo conclave, né? Que vai eleger o próximo papa. Vou tomar emprestado um artigo do reverendo José Maurício Passos Nepomuceno. Ele é um pastor presbiteriano, reverendo presbiteriano, que assim, ele esclarece de uma forma muito eficiente o tema. Então, o artigo chama Soli Deo Gloria. Durante todo o desenrolar histórico do relacionamento de Deus com o seu povo, um alerta tem sido notório e incidente. Deus deseja ser glorificado através de nós e de nossa instrumentalidade. Deus não precisa receber a glória dos homens para ser completo ou sentir-se realizado, pois, como disse o próprio Cristo Jesus, ele já possuía toda a glória antes que o mundo existisse. Isso está em João 17,5. Mas então, porque Deus deseja ser glorificado pelos homens, por que os fez para a sua própria glória? Na resposta a essas questões está um dos pontos focais da teologia reformada, pois entre os conceitos básicos da reforma protestante figura a resposta mais profunda e inquietante questão da razão, da existência humana. Por que e para que existe o homem? Talvez essa seja a grande questão dos séculos anteriores também. Os reformados responderam: o homem existe porque Deus o criou, e o criou para a sua própria glória. Essa postura reformada é a mais simples análise do ensino bíblico sobre a existência do homem. Basta uma olhadela no texto bíblico e logo descobriremos isso. Isaías 43:7. Depois eu vou ler essa passagem. Desde a meninice, os filhos dos crentes reformados aprendem. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é o melhor que diz o breve catecismo de Westminster. Ou seja, se você for presbiteriano ou batista reformado, você vai aprender isso na escola dominical. Soli Deo Gloria foi um lema reformado que derivava do entendimento de que, assim como o homem, tudo o que ele fez deve destinar à glória de Deus. Esse deve ser a mola motora que nos estimule a viver neste mundo. Um dos maiores problemas do homem em todos os tempos, e sobretudo nos dias atuais, é a questão do seu próprio significado. O que significa viver? Muitas pessoas não querem mais viver, pois perderam o rumo e não encontram razão para estarem vivas amanhã. Nos tempos modernos, os homens descobriram o consumismo. Isso tornou-se o seu fator motivador. Depois do primeiro carro vem o segundo, aquele novo televisor com mais polegadas do que a própria estante, aí tem que comprar uma estante maior, e todos esperam que a economia melhore para poderem consumir mais e mais e mais. Nos dias dos reformadores, aqui também tem uma questão que ele não entrou, que antes do século XX não tinha um conceito de diversão, o se divertir. Ninguém falava, um cara que morava num field falava assim: Karina, vamos pra praia fim de semana. Não existia esse conceito de diversão. No dia dos reformadores, as mesmas questões estavam fervilhando, mas eram respondidas de outra forma. De uma maneira geral, as pessoas comuns e muito incomuns viviam para a igreja, ou seja, era um sistema teocentral. Todo mundo tudo girava em torno da igreja. Isso aparentemente era muito bom, pois havia um sentimento religioso e uma busca pelo divino. No entanto, a igreja havia tomado um lugar central na vida das pessoas. Elas estavam dependentes da igreja como uma instituição. E eles dependiam da igreja, não dependiam de Deus.
Foi, né, uma das motivações da reforma também. Definitivamente, o romanismo havia destruído o catolicismo. Lembrando que o catolicismo ele quer dizer universal, ou seja, é a igreja que saiu desde da época apostólica e continuou. Então, depois que ela se torna a religião oficial de Roma, que o negócio degringola. Mas todos nós podemos dizer que a gente é católico, pelo conceito teológico. O império, o governo local, o comércio, o latifúndio, a extração mineral, o conhecimento, a arte, a filosofia e toda e qualquer outra riqueza estava atrelada à igreja. Onde está o mal disso? Reside no fato de que a igreja pensava em sua própria glória e grandiosidade. Lutero vivia para a igreja, até que descobriu que a igreja não estava mais vivendo para Cristo, e sim para o papado, para si mesmo. Não somente ele, mas Calvino, Zwingli, Farel, Knox, todos afirmavam que as suas palavras e atos iriam viver para Deus. Como Calvino comentou, Deus deseja que a sua glória seja manifestada em seu povo. Está no comentário de Isaías 43:7. Comentário dele. Hoje corremos um risco perigoso de viver para a nossa própria glória. Isso fará aos poucos com que as pessoas que estão na igreja percam o sentido real da sua própria existência. Quando outras pessoas tomam a frente daquele Deus que deve ser o único motivo para sermos feitos, a igreja de Deus. Viver somente para a glória de Deus. O homem somente encontra o seu significado quando ele consegue cumprir com o propósito no qual foi criado. Mas isso só alcança o homem redimido em Cristo, pois este é recriado por Deus para viver essa realidade. Vou fazer um parênteses. Embora eu tenha nascido no evangélico, então para mim era muito normal domingo na igreja, mas eu creio que muitos também não tiveram nada. Hoje como você se vê assim? Se não tivesse a igreja, o Senhor, o que você estaria fazendo um domingo de manhã, 11 e 12? Eu vejo o pessoal no condomínio, vai na piscina, outros no salão de jogos, o senhorzinho aqui jogando um carteado. Algo sem sentido, embora pareça, né, um sentido, é a vida normal, mas não é sem sentido isso. Você pensar num domingo, ou em qualquer outro dia da semana, você vai, sabe? Né? Ser um reformado, que ele conclui o artigo, ser um reformado implica em viver somente para ele e para a sua glória. Por isso, é necessário sempre reformar, né, nos reformar, para que em todas as coisas que fazemos, Deus seja glorificado. Pois corremos hoje atrás de muitas coisas, visando quase sempre o nosso bem-estar. Não que seja pecado em si o ato de buscar o próprio progresso, mas isso não pode tornar-se um motivo da nossa existência. Descubra a vida gloriosa que há em viver e fazer somente para a glória de Deus. Isso foi uma das coisas que me encantou na doutrina de Conrado também. Quando a gente começou na igreja, a gente saía, os homens que saíam para tomar um café. Eu lembro que o Guga chegou e fez uma pergunta do nada, assim. Como a gente toma esse café para a glória de Deus? Aí você começa a analisar e ver que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Deve ser para a glória de Deus, não para a nossa própria glória. O nosso trabalho é para a glória de Deus, a nossa forma de viver é para a glória de Deus. E por isso que a gente tem que tomar cuidado, e eu falo por mim mesmo, às vezes da gente estar em busca de tantas coisas, esquecer a glória de Deus e assim, ser totalmente egocêntrico, pensar só em mim mesmo, nas minhas necessidades, né? E não pensar que as minhas necessidades elas são satisfeitas quando eu estou satisfeito em Deus. Só o conceito do cristianismo endocêntrico do meu pai. Eu queria ler algumas passagens
para forçar essa questão do tudo que tudo é para a glória de Deus. Né? Isaías 43, 7. Vamos dar uma passeadinha para não perder o hábito. No 43, 7. Todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Não é para a glória nossa, mas é. Isaías 48, 9 a 11. Por amor do meu próprio nome, eu adio a minha ira. Por amor do meu louvor, eu a contive, para que você não fosse eliminado. Que é um julgamento que Isaías está profetizando. Veja, eu refinei você, embora não como a prata. Eu o provei na fornalha da aflição. Por amor de mim mesmo, eu faço isso. Como posso permitir que eu mesmo seja difamado? Não darei a minha glória a outro. Ou seja, o Senhor lança aflição às vezes na nossa vida, sofrimento nas nossas vidas, para a glória dele. Se a gente questionar Deus, eu acho que depende. Eu não sou a favor disso, mas tem que ver como é feito isso, orar. Perguntar para Deus por que de tudo isso. Mas você manter a sua esperança em Deus e saber que Ele está cuidando de você, embora aquilo que você esteja passando seja complicado, né? Isso foi para a glória de Deus. Agora, se começar a questionar e ir contra Deus, é pecado. 1 Coríntios 6, 20. Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Ou seja, qual foi o alto preço que nós fomos comprados? O sacrifício vicário de Jesus. 1 Coríntios 10, 31, um pouquinho mais adiante. Aqui está o conceito do café para a glória de Deus. No caso, quem não toma café pode adaptar, né? Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, qualquer aqui abrange absolutamente tudo. Efésios 1:12. A fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Ou seja, a Bíblia é clara sobre a questão da glória. Em nenhum momento ela está falando que é para a nossa própria glória. Né? Ela está sempre, o Senhor ele deixa claro a questão. Né? Eu criei para a minha glória, a que eu fiz e formei, pelo amor do meu próprio nome, né? Louvor, o meu próprio louvor, né? Vocês foram comprados por um alto preço, né? Por isso a gente deve glorificar Ele. Quer a gente fazer qualquer coisa, tem que ser para a glória de Deus. Então, assim,
que realmente seja para a honra e glória do Senhor tudo que a gente faz. Então, quero usar a citação, na verdade eu tinha usado a citação anterior do Calvino. Na verdade eu peguei só uma parte e eu quero colocar ela inteira agora. Para nós, se a glória de Deus, para nós, só a glória de Deus é legítima. Fora de Deus, só há mera vaidade. Deus deseja que a sua glória seja manifesta no seu povo. O povo dele, é a gente. Para finalizar, a conclusão e a aplicação. Sola fide. Então aprendemos a diferença entre a fé bíblica, né, a fé de verdade, a fé racional e sobrenatural, né, e a fé baseada na motivação, esperança, otimismo, etc. Vimos que a fé é um dom dado por Deus, ou seja, um presente que Ele nos concedeu, e que através desta fé somos salvos da ira de Deus. Entendemos que a fé, e pela fé, cremos que estaremos com o Senhor por toda a eternidade. E sem ela, seria impossível acreditar nessa verdade. Acho que, assim, para mim, esse deve ser a motivação maior. Não tem sentido a gente se reunir todo domingo se não for pensando que a gente vai estar com o Senhor na eternidade. Tá? Viver aqui é muito pouco. Né? Veja, você pegar hoje, a maioria das igrejas não pregam sobre inferno ou céu. Para mim, o mais importante é o céu. Isso eu aprendi em casa, com a minha mãe. Sole deu glória. Isso aqui eu peguei um pedacinho do livro chama Essential, do Piper. Fomos criados para glorificar a Deus. Portanto, deveríamos refletir um pouco a respeito disso e perguntar: como posso glorificar a Deus? Tenho buscado a vontade de Deus para a minha vida? Tenho andado de maneira que Ele quer que eu ande? Tenho feito o que Ele quer que eu faça? Se a resposta for não, devemos orar e pedir para que o Senhor nos mostre como devemos glorificar Ele em nossas vidas. Quero finalizar com o Apocalipse 4, de 10 a 11. Isso para mim como eu disse, é a essência do Evangelho, é você buscar algo melhor, é saber que a gente vai estar com o Senhor. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono, dizendo: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Por tua vontade, elas existem e foram criadas. Se a gente não gosta de glorificar o Senhor aqui na terra, a gente não vai também querer fazer isso no céu, porque no céu, na verdade, não vai ter outra função. Então, que o Senhor nos dê cada vez mais fé para glorificarmos o Cordeiro, aqui e na eternidade. Amém?